Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Passando aqui hoje para nós deixarmos um pequeno estudo relacionado ao tema o poder que a palavra, não a palavra de Deus, mas a nossa palavra. Hoje nós não vamos falar do poder da palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa. Mas hoje nós vamos falar do poder que as palavras faladas exercem sobre a nossa vida. Será que a Bíblia fala verdadeiramente a respeito disso? Será que palavras têm poder de exercer alguma influência sobre a nossa vida? Ou será que isso é algo místico? Será que isso é invenção de alguma pessoa ou uma interpretação errada? Então, eu gostaria de uma maneira bíblica, não tão profunda, mas eu gostaria de meditar um pouco nesse tema hoje com vocês. A influência que as palavras exercem sobre a nossa vida. E você vai ver a importância de compreender esse assunto, né? E de saber usar as palavras. Então, Provérbios capítulo de número 10, vamos começar com esse versículo de número 19, que diz assim: na multidão das palavras não faltam transgressão. Olha só que coisa interessante. Então, falar demais, às vezes a gente acaba transgredindo, né? Então nós precisamos ter domínio sobre a nossa língua, sobre a nossa boca, né? A gente saber guardar a nossa língua. Por quê? Porque ele diz que nas muitas palavras, ou seja, a gente falar demais, a gente acaba aí falando o que não deve. E ele continua dizendo assim: mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, nós precisamos ser prudente e moderar o nosso lábio. Ou saber o que a palavra de Deus vai nos falar sobre a palavra falada. O que nós precisamos saber sobre a palavra falada? Primeiro, palavras são sementes. Olha só, observe isso. Palavras são sementes. Provérbios capítulo de número 18, eu vou ler em 3 versões para vocês verem. Primeiro, na revista corrigida, diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Olha lá, do fruto da boca. Então a palavra, elas são sementes que tornar-se-á em frutos, e nós iremos nos alimentar dela. Aí ele continua dizendo assim: dos renovos dos seus lábios se fartará. Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. Agora presta atenção. E aquele que ama comerá do seu fruto. Olha, observe na NVI como diz o versículo 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Olha que interessante. O produto dos lábios os satisfaz. Agora veja a linguagem de hoje. Uma linguagem mais popular, né? Trazendo mais o contexto contemporâneo, não tão próximo do original, né? Mas é bem interessante. Preste bem atenção como que diz a linguagem de hoje. Você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. Olha que coisa importante a gente entender isso. Observe que eu comecei lendo Provérbios, capítulo de número 10, versículo 19, que diz que na multidão das palavras não faltam transgressão. Ou seja, quem fala demais acaba, de alguma maneira, transgredindo, quebrando aí alguma regra, né? Falando o que não deveria. E aí ele fala do prudente. Agora aqui, na linguagem de hoje, diz que nós iremos ter que aguentar as consequências do que nós falarmos. Olha que coisa séria. Então, nós precisamos entender aqui que as nossas palavras são sementes que vão se tornar fruto e que nós se alimentaremos dessas palavras que nós falamos. Olha que coisa séria.
Observe Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 2. Ele diz assim, ó: do fruto da boca cada um comerá o bem. A parte A do versículo. Do fruto da boca cada um comerá o bem. Então, nós precisamos entender que palavras são sementes. E essas sementes são lançadas e nós iremos se alimentar dela, né? Então nós precisamos entender que palavras são semente, nosso ventre, como ele diz aqui, se alimentará dessas palavras. Então nós precisamos entender a importância que a palavra falada exerce sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Por quê? São sementes. O que nós falamos são sementes, e essas sementes vão brotando dentro de corações, na mente de pessoas, nos ambientes onde nós vivemos. Nós precisamos entender, então, o que a palavra de Deus ela está dizendo. Eu acho muito interessante quando Davi ele entra no campo de batalha com Golias. Por quê? Porque através da fala de Davi, dá-nos a entender o texto que Davi parece que entendia que palavras eram semente. Por quê? Preste bem atenção que Davi, tudo começa ele falando com o povo. Quando ele chega no cenário, Golias está então afrontando o exército, e no versículo de número 26, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu, olha só, e tirar de sobre Israel a afronta? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, então Davi ele chega no campo de batalha e ele não simplesmente fala o que vão dar para aquele que lutar ou alguma coisa nesse sentido, mas ele diz: o que farão aquele que ferir? Ele lança semente, observe. No versículo de número 31 diz assim, ó: ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Então, falaram para Saul que Davi estava falando. Observe que Davi está lançando sementes, né? Quem é esse incircunciso filisteu? Incircunciso era aquele que não era circuncidado. Gênesis capítulo de número 17 diz que quem nascesse e não fosse circuncidado não tinha a aliança com Deus. Agora o circuncidado, ele tinha a promessa de Deus sobre a sua vida. Davi está o chamando de amaldiçoado, dizendo que ele não tem aliança com Deus. Ele está dizendo: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele está lançando semente. Então, imagina que quando mandaram buscar ele, mandaram buscar pelo que ele falou, né? Aí a Bíblia diz que Davi chega diante do rei Saul. Eu acredito assim, não é o texto que está falando, que quando Saul olhou para Davi, ele era ainda um jovem. Olha a sua estatura e ele vai o julgar pela sua aparência. Só que Davi vai falar com ele e vai lançar ali palavras, não de covardia, não de medo, mas sementes ali que vão gerar vitória na vida de Davi. Observe que nós não estamos falando aqui de maneira mística. Nós estamos falando da maneira em que a palavra nos diz que nós nos alimentaremos das palavras em que nós falamos. No versículo de número 32 diz assim: disse Davi a Saul, olha só, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá peleja contra esse filisteu. Só que olha o que o Saul ele vai dizer. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá vir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade, né? É até interessante, porque Davi está na mocidade e Golias havia já passado pela mocidade e era um guerreiro desde a mocidade. Observe que Saul olha para Davi como um jovem e desfaz a mocidade dele. Você é muito novo. Só que o Golias havia começado na mocidade. É interessante a gente pensar isso. Aí, olha o versículo de número 14. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Agora preste atenção.
Olha a semente. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha que coisa tremenda. Então, Davi lança sementes, né? Olha só, a boca fala daquilo que o coração ele está cheio. Então Davi está falando palavras aqui, lançando sementes de vitória. Do mesmo jeito que eu venci o leão, que eu venci o urso, eu vou vencer este incircunciso filisteu, né? Porque ele afrontou o exército do Deus vivo, Deus de Israel. Aí no versículo de número 37, diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então, Davi está lançando sementes de vitória. Davi está lançando sementes em que ele colheria o fruto. Olha só o que Davi vai dizer a Golias. Preste bem atenção. Versículo de número 43 começa com Golias falando: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi. Olha, começa também com palavras. Pelos seus deuses. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Disse, porém, Davi ao filisteu. Ele amaldiçoa. Só que Davi agora pega essa semente que Davi tem e lança nesse campo de batalha. Aí ele diz assim: disse, porém, Davi ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aí observe: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça. Olha, ele já está profetizando algo que ele iria fazer. Ele já entrou no campo de batalha pensando como ele iria fazer a hora que ele estivesse lutando. Então ele diz: hoje eu vou cortar sua cabeça. Ele já entra no campo de batalha sabendo como, né, com uma estratégia, como ele deveria fazer. Só que o que chama a minha atenção é ele lançar sementes de vitória. Hoje o Senhor me dará, hoje o Senhor me entregará, hoje eu vou arrancar sua cabeça e entregar o seu corpo às aves do céu. Olha só, versículo de número 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada, com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Que coisa maravilhosa quando nós entendemos que nós nos alimentamos do fruto da nossa boca. Davi, ele entra no campo de batalha e Davi, ele crê. Davi, ele acredita que Deus lhe daria vitória. E ele semeia essas sementes de bênção, essas sementes de vitória. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você se alimentar do fruto da sua boca, hoje, sua vida será de vitória ou de derrota? Lembre que palavras são sementes e nós nos alimentaremos dela. O que é que você está semeando na vida dos teus? Na sua casa, no trabalho, quando você acorda, na segunda-feira, o que é que você está semeando com as suas palavras? Porque nós nos alimentaremos. Nós não estamos falando aqui, como eu já disse, de poder místico, do pensamento positivo, da palavra positiva. Não, nós estamos falando da palavra de Deus. O que a palavra de Deus ela diz? Que nós nos alimentaremos das palavras que saem da nossa boca. Então, o que você está semeando? Observe a segunda coisa que nós precisamos entender a respeito da palavra falada. Segundo, a palavra tem poder de vida e tem poder de morte. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerá do seu fruto. Na linguagem de hoje diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras
e você será recompensado. O que são palavras de vida e o que são palavras de morte? Observe. Palavras de morte são palavras de ofensa. São palavras dirigidas ao outro que trazem trauma, que geram dor, que machuca. Provérbios 18:19 diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, nós precisamos entender que às vezes as nossas palavras podem gerar ferimentos tremendo na alma das pessoas, podem gerar angústias, podem gerar mágoas na vida das pessoas. Então nós precisamos entender que palavras de morte aqui são palavras que são como espada que ferem. Tome cuidado, que a sua palavra pode trazer morte. Quando você fala algo que acaba machucando, quando você acaba lançando palavras na vida de pessoas próximas, preste bem atenção, né? Palavras ofensivas. Você não vale nada, seu maldito, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso são palavras de morte. Existem pessoas que às vezes ouviram coisas de pessoas próximas que acabaram gerando dentro dessas pessoas grandes amarguras, traumas, grandes angústias. Nós precisamos entender que a palavra tem poder de dar vida, mas de dar morte. Dar morte aqui é você acabar ofendendo a pessoa. Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz assim: alguns cujas palavras são como ponta de espada. Olha só, olha só. Então a palavra é como uma ponta de espada que fere, que machuca. Palavras matam. Cuidado com o que você fala, a maneira que você fala, com quem você fala. Observe aqui, palavras são como flechas. Olha, elas atingida o seu alvo, acaba furando, machucando, gerando feridas, né? Há um provérbio chinês que diz assim: há 3 coisas que não voltam. Primeiro, uma flecha lançada. Segundo, uma palavra pronunciada. Terceiro, e uma oportunidade perdida. Observe que ele diz que uma palavra pronunciada, depois de dita, ela vai fazer aquilo que foi destinada para fazer e às vezes pode matar. Eu li uma ilustração bem interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, que se chama As 3 Peneiras. Diz que um rapaz procurou Sócrates e disse que precisava contar algo sobre alguém. Então Sócrates ergueu os olhos do livro que ele estava lendo e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? Aí o rapaz indagou: 3 peneiras? Sim. A primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho? A fama do próximo será maculada por causa disso? Se o que você for me contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o problema? Sócrates arremata: se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Há palavras que são palavras de morte.
Então nós precisamos fazer como Sócrates aqui com sabedoria o fez. Quando alguém vinha nos contar, passou pela peneira, é verdade? É algo bom? Vai beneficiar alguém? Se não for, que nós não venhamos usar palavras para destruir. Quantas pessoas que estão machucadas por causa das palavras que foram como espada. Se não for edificar, não fale. Agora, o que são palavras de vida? Preste atenção, o que a palavra de Deus ela vai nos dizer. Observe que as palavras de vida, elas trazem saúde, ou seja, elas são terapêuticas. Ela tem o poder de tirar tristeza. Palavras de vida são palavras em que a pessoa está angustiada, ela está triste, e você vem com uma palavra que eleva o espírito dessa pessoa, que gera vida na vida dessa pessoa. Provérbios 12:18 diz: a cujas palavras são como ponta de espada, que é a primeira, que machuca. Mas a língua do sábio é saúde, é terapêutica, cura. Quando as pessoas te ouvem, como elas saem? Saem machucada ou sai curada? Saem alegre ou saem ferida? Nós precisamos ter palavras de cura, palavras terapêuticas, pessoas que você vai conversar, você sai doente, você sai enfermo de tanta palavra de morte que essa pessoa ela fala. Nós precisamos entender que palavras geram vida e geram morte. Observe que palavras podem trazer ânimo e trazer desânimo. Provérbios capítulo 15, versículo de número 4, diz assim: uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Olha na linguagem de hoje como diz: a palavra bondosa nos dá vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Palavras podem animar, então que você seja uma pessoa positiva, que as pessoas te ouvirem, as pessoas sejam elevadas, sejam animadas, sejam fortalecidas, sejam abençoadas. Pessoas que estão desanimadas, que você possa ter uma palavra de ânimo, que você seja uma pessoa que quando alguém te encontrar, né, essas pessoas podem dizer como é bom ouvir você falar, né, como é gratificante, como é edificante, como é refrigerador, como é abençoador. As palavras que saem da sua boca geram ânimo. Observe que há palavras que são doce. Provérbios capítulo de número 16, versículo 24 diz: favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Que você tenha palavra aí, né, doce, palavras que são saúde para os ossos. Observe a orientação do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 29, ele vai dizer assim, ó: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, né? Mas o que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Aleluia! Que você esteja consciente do poder que há na nossa palavra. Ela pode gerar vida, pode edificar aqueles que estão nos ouvindo. Que nós possamos entender aí o poder da palavra. Que as nossas palavras sejam temperadas. Louvado seja o nome de Jesus. Terceira lição que nós aprendemos na Bíblia relacionada à palavra falada. Terceiro, palavras podem nos destruir. Vou dizer mais uma vez. Palavras podem nos destruir. Provérbios capítulo 18, versículo 7 diz assim: a boca do tolo é sua própria destruição, e os seus lábios um laço para sua alma. O que você tem profetizado e falado a respeito de você mesmo? A boca do tolo é a sua própria destruição. Há pessoas que você vai conversar, ela usa aqueles tipos de palavra assim: eu nasci para sofrer. Nada na minha vida dá certo. Eu sou um fracasso.
Alegria de pobre dura pouco. Olha só, palavras que geram em sua própria vida destruição. Pessoas que vivem reclamando do seu cabelo, falando mal do seu cabelo, falando mal da sua aparência, falando mal da sua casa, falando mal do seu carro, falam mal do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho. É a própria destruição a boca dessa pessoa. Nós precisamos entender que é a palavra de Deus que está nos ensinando. Então, há pessoas que a sua destruição está no que ele fala. Por isso que Tiago vai dizer, né, que nós temos um membro que é pequenininho, mas que tem um poder de fazer um estrago. Tiago, capítulo de número 3, ele vai usar aí uma linguagem, né, para falar da língua, do poder da língua. Ele diz que a língua tem poder de dirigir como um freio, né, e o leme. Tem poder de destruir como fogo, né, e um veneno. E tem poder de trazer deleite, né, ou deleitar. É uma fonte ou uma árvore. Preste bem atenção. Como que a língua ela tem poder e existem pessoas que só usam a sua boca para maldizer a si próprio. Você que está me ouvindo, possa entender que o que estamos falando aqui não é algo místico, mas é algo bíblico. Use a sua palavra para abençoar, para trazer bênção e não destruição na sua casa. Diga coisas boas. Lance sementes boas. Observe que Provérbios 21, versículo 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda da angústia a sua alma. Então, se não for edificar, não fale. Se não for trazer crescimento, fique quieto. Provérbios 14 diz: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Que você entenda essas verdades. Provérbios 18:8 diz: a palavra do linguareiro são como doces bocados, e ela desce ao íntimo do ventre. Que Deus possa nos ajudar a dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos dizer no nome do Senhor Jesus Cristo que nós somos mais que vencedor em Cristo. Que nós iremos vencer porque o Senhor tem nos dado vitória. Que nós possamos usar as palavras da nossa boca para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, que o país ele vai mudar, que Deus tem o melhor para essa nação, que Deus tem o melhor para a tua vida, para a vida dos teus filhos, que você nasceu para ser bênção, que os teus filhos serão uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Use as tuas palavras, não para destruição, mas para a edificação, para a bênção, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, nesta pequena reflexão, meditar de uma maneira bíblica a respeito da influência que a palavra falada exerce sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser sábios a usar a palavra da nossa boca. Que Deus abençoe. Até a próxima, se assim Jesus nos permitir.